neste momento, Deus, através desta emissora, leva até você mais um programa de fé, com mensagens, hinos e orações a seu favor. Fé para vencer. Somente crer, somente crer, tudo é possível, somente crer, somente crer, somente crer, tudo é possível, somente crer. Visto como seu divino poder nos deu tudo que diz respeito à vida e piedade, pelo conhecimento daquele que nos chamou por sua glória e virtude, pelas quais Ele nos tem dado grandíssimas e preciosas promessas, para que por elas fiqueis participantes da natureza divina, havendo escapado da corrupção que pela concupiscência há no mundo. A cruz de Jesus. Irmãos Abraão e Lucas, cantando em momentos no tabernáculo da fé. Tropeçou meu Jesus sob o peso da cruz, quase não resistiu, mas em frente marchou, para trás não olhou, sua missão cumpriu. Dura foi sua cruz, de vergonha e dor, açoites e risos, coroa de espinhos, a cruz de horror. Houve trevas no mundo na hora em que meu Jesus expirou. Desde a hora sexta até a hora nona, o sol não brilhou. Dura foi sua cruz, de vergonha e dor, de açoites e risos, coroa de espinhos, a cruz de horror. Depois da sua morte, seu corpo inerte da cruz foi tirado, e envolto em lençóis em um túmulo novo foi depositado. Mas foi tudo em vão, nada o segurou. Passado 3 dias em um corpo glorioso ele ressuscitou. Jesus breve virá para arrebatar o seu povo fiel. Preparados fiquemos para ir ao encontro de Cristo no céu. Nada pode impedir o seu povo subir,
pois o sangue de Cristo garante a entrada naquele país. Ouvintes, o cumprimento da palavra e dos propósitos divinos, ou seja, a palavra e o propósito de Deus, sempre se manifesta de uma maneira ridícula no seu devido tempo de se cumprir, de acontecer entre os homens. Nós temos um exemplo que esclarece isso de uma forma muito perfeita. É a vida de Abraão. Abraão é um exemplo de fé, chamado pai da fé. Agora, Deus atuou através de Abraão, tratou com Abraão de uma forma que, para a razão, foi ridícula. Há sempre uma razão para aqueles que estão predestinados a murmurarem, murmurar. Se você gosta de murmurar, tem esse espírito de murmuração, não vai te faltar motivo para murmurar, queixar e se tornar uma pessoa até mesmo rixosa. É como o profeta de Deus afirma na mensagem do filme O Fundo Clama o Fundo, naquele grande auditório ali em Washington, nos Estados Unidos. Ele disse: se você veio aqui para criticar, o diabo vai te mostrar muito o que criticar. Agora, temos a vida de Abraão como um espelho nas Escrituras, e conforme já afirmamos, Deus atuando com ele, com tantos outros tipos, pessoas que foram tipos nas Escrituras, de uma maneira ridícula, podemos dizer assim, para o ser humano. A razão diz: ora, por que Deus então não abriu a madre de Sara quando ela ainda era jovem, dentro daquela faixa etária da mulher, própria para conceber, para dar à luz filhos? Que espetáculo é esse? Por que isso? Deixar o casal sair completamente fora de todos os meios biológicos criados pelo próprio Deus, para depois vir fazer uma promessa para ele. Promessa esta que teria matado a Sara se ela não estivesse no esposo. Ela estava no marido, por isso ela não morreu. Pense nisso um pouquinho. E você vai se associar com aqueles que agem, falam, analisam e pensam
de acordo com a razão e a lógica. Se fazendo assim um murmurador, se fazendo assim um conspirador, se fazendo assim um inimigo de Deus. Ora, Deus deixou que ele estivesse já com 100 anos de idade, Sara com 90 anos de idade, para vir e fazer a promessa. Era a coisa mais ridícula um casal daquela idade dizer que iam ter um filho. É ridículo ou não é? Sim, perfeitamente. Nós diríamos logo, que psicose terrível atacou esses dois velhinhos. E haveria muita graça até. Por que que Deus, falando no lugar do murmurador, por que que Deus, então, já que queria mostrar seu poder, desta forma não chegou e naquela hora mesmo os dois não se transformaram e ficaram logo jovens para cumprir todo o propósito que Deus tinha a respeito dos dois, mas só daí 25 anos é que aquilo aconteceria. 25 anos. Sim. Parece brincadeira. Fique com Noé dentro da arca 7 dias, depois da porta fechada pelo próprio Deus. Os 7 dias foram piores do que os 120 anos. A arca fechada ali, com todos aqueles animais que entraram. 7 dias para depois disto começarem a ver a chuva cair. Veja só a forma que Deus age. E somente um delinquente é que pode censurar a Deus. Para o crente isso é nobre, isso é maravilhoso. Porque diz respeito à nossa vida, diz respeito à fase que estamos vivendo. Nós precisávamos disto. 25 anos, Abraão certíssimo, no superlativo, certíssimo foi a linguagem de Paulo, de que aquilo que Deus havia prometido, ele era capaz de cumprir. Isso é ciência. Não é somente fé. Não é somente virtude. É ciência de Deus. E o profeta de Deus, na sua mensagem, a estatura do varão perfeito, que é baseada na segunda carta de São Pedro, capítulo 1. Coloca essa experiência de Abraão como ciência. Então, a advertência é esta. Quão ridículo parecia ser a palavra naquele dia. Quão ridículo parecia ser a promessa. Ali estava um homem de 100 anos, esperando o dia quando em seu lar nascesse um filho por meio de sua esposa de 90 anos. Haviam passado sobre Sara quase 50 anos depois do tempo quando as mulheres deixam de dar à luz, seu tempo normal. Ele havia vivido com ela desde jovem, preste atenção nisto. E agora estava aqui com a sua força natural morta, e a matriz de Sara também morta.
Não havia nenhuma esperança e o casal nem sequer pensava naquilo, aspirava aquilo. Acredito que chegou um tempo em que Abraão teve de consolar a Sara. Olha, temos que admitir, vamos ser resignados. Não vamos ter filho do seu ventre. Não tem jeito. Você está passando da hora, da idade. Não sabemos o quanto Abraão orou por aquilo, o quanto Sara chorou nas madrugadas, porque era opróbrio a mulher não ter filhos. Era uma vergonha. Hoje é vergonha ter filhos, mas lá era vergonha não ter. Ora, sim, que coisa tremenda. Como isso nos aproxima de um fato, de uma realidade que está acontecendo neste momento. Um fato que aconteceu há tantos séculos atrás. Fica tão vivificado nesse momento em que estamos vivendo. Desde que Abraão recebeu a visita de Deus, de Elohim, sua vida ficou muito mais difícil. Desde o dia que Maria recebeu a visita do anjo, sua vida ficou mais difícil. E você vai meditando na Bíblia Sagrada e vai vendo assim que receber a Deus, viver uma promessa divina, é luta, é sofrimento, é cruz. Desde o dia que eles receberam o Pentecostes, o Espírito Santo no Pentecostes, a coisa ficou muito mais difícil para eles. Se eles não tivessem recebido o Espírito Santo como receberam, ninguém teria matado a Pedro, ninguém teria prendido os apóstolos, perseguido-os, ninguém teria sacrificado o apóstolo São Paulo. É assim mesmo, é verdade. E aquele acontecimento nos coloca tão juntos do grande fato do arrebatamento. Desde que recebemos esta mensagem, nós temos que entender, descobrimos que somos mais indignos do que quaisquer outros. E a nossa vida fica muito mais difícil. Tem ficado bem mais difícil. Ao contrário daquele slogan, não sofra mais. Que isso? Não sofra mais. Quando Jesus disse, sofra mais. Aleluia. Não havia nenhuma esperança. Mas ele creu em esperança mesmo contra a esperança, contra a lógica, porque ele tinha ciência de Deus, adquirida com o próprio Deus, recebida do próprio Deus, conhecimento a respeito da verdadeira e genuína palavra de Deus. Ele tinha conhecimento que Deus era poderoso para cumprir tudo o que havia prometido. Portanto, é uma ciência, é um conhecimento. Então, compreendendo, constatando
que aqueles fatos ocorridos na vida de Abraão e Sara estão sendo revividos pela noiva de nosso Senhor Jesus Cristo, por nós que temos recebido a visita de Elohim. Nós recebemos a visita de Elohim. Temos comido o novilho cevado com Elohim. Elohim não era vegetariano, nem tampouco Abraão. O sacrifício de Caim, sim, foram verduras, legumes. Mas o de Abel foi animal, foi sangue. O sacrifício que Abraão ofereceu foi uma vitela. Você já pensou? Abraão comeu com Deus. Abraão comeu com Deus. Abraão lavou os pés de Deus. E não é outra coisa que está acontecendo com você, meu irmão. Minha irmã, você está comendo com Deus. Você está lavando os pés de Deus. Quando você lava os pés do irmãozinho, da irmãzinha, você está lavando os pés de Deus. São pés divinos. Pés calejados. Pés poerentos. Aleluia. Glória ao Senhor Jesus. Aleluia. Oh, Abraão. Vai, Abraão, vai. Quando a gente tem essa fé, essa virtude de Deus, então pode se acrescentar esta ciência, este conhecimento. Onde você vai adquirir esse conhecimento? No seminário? É? Qual deles que vai te levar no arrebatamento? Cada segmento tem um diferente. Qual deles vai te levar no arrebatamento? Vai te levar a comer, participar das bodas do Cordeiro. As bodas do Cordeiro de Deus, Senhor Jesus Cristo. Haverá uma mesa de milhares e milhares de quilômetros, sabendo que ali tem uma cadeira que é sua. Ela está marcada com o seu nome, que está no livro do Cordeiro, desde antes da fundação do mundo. Ora, alguém fica tão importante aqui, por ter uma cadeira na Academia de Letras do país. Mas minha irmãzinha, meu irmãozinho, tem uma cadeira na mesa, junto à mesa das bodas do Cordeiro. Que tal, mundo velho? Que tal, mundo de ciência podre, cega, como Pedro disse? Que tal? Nós estamos dando graças a Deus por estarmos tão perto do arrebatamento. Abraão ficou firme e nós também temos ficado e vamos ficar, em nome de Jesus Cristo. Amém. Ouvintes, escreva-nos pela caixa postal de número 15.020, 15020, CEP 74.501-970, Goiânia, Goiás. O nosso endereço na internet é www.radiocultura.com.br.
a palavra original.org.br. Volte a nos ouvir amanhã novamente neste mesmo horário, nesta emissora, se o Senhor nos permitir, com fé no Filho de Deus, a fé que vence o mundo. Vai, Abraão, vai, põe-te a caminhar. Vai, Abraão, vai, Deus mostra um novo lar. E Abraão então se foi, a pátria ele deixou, em sua palavra confiou, mesmo sem compreender. Vai, Abraão, vai, põe-te a caminhar. Vai, Abraão, vai, Deus mostra um novo lar. Enquanto duvidares tu, Deus não te ouvirá. Mas queres tentar com ele já, Deus recompensará. Vai, Abraão, vai, põe-te a caminhar. Vai, Abraão, vai, Deus mostra um novo lar. Se aceitar